Graça e paz mais uma vez. Nós estamos na etapa final do nosso curso de líder. Nós temos trabalhado 3 assuntos. Nós falamos da batalha espiritual, nós falamos da libertação e agora vamos falar da cura interior. Então, mais uma vez, eu só quero me apresentar. Nós estamos iniciando mais uma etapa. Eu sou a apóstola Geisa Faleiro Schultz e nós estamos aqui para trazer um ensinamento sobre a importância de nós sermos curados emocionalmente. Então a nossa matéria agora será cura interior. Amém. Primeiro, para a gente ter entendimento que o Ministério de Libertação, ele inclui a cura das memórias, das lembranças, dos acontecimentos históricos da minha vida. A gente chama isso de cura interior, né? E o que é? A cura interior, ela é algo que foi gerado, que aconteceu na minha vida no passado. Então vamos direto ao versículo bíblico. Você vai abrir comigo Lucas 5, 32 e 33 e diz assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim os que são enfermos ou doentes. Ele diz: Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, em primeiro lugar, primeiro passo, nós só podemos alcançar a nossa libertação na área da cura da alma quando nós reconhecemos que temos ferida na nossa alma. E essas feridas vão acontecer no processo da caminhada de vida, desde bem pequenininhos, de situações e de traumas que aconteceram na minha caminhada e que mudaram meu caráter e que mudaram as minhas atitudes. Amém? Então, João 10:10 diz assim: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas a palavra de Deus na João 10:10b diz: Eu vim para que tenham vida e a vida em abundância. Para que eu alcance uma vida em abundância, eu tenho que estar com uma vida estável, uma vida saudável, uma vida equilibrada. Eu preciso de ter uma identidade própria. Eu preciso ser liberto das rejeições, das mágoas, das feridas e das dores que aconteceram na minha vida, né? Então, a cura interior é um processo espiritual, é pelo poder de Deus, pelo qual Jesus Cristo, Ele é o único que pode gerar. Limpa a nossa alma. E a nossa alma está dividida em mente, emoções e vontade. Então, a cura interior, ela vai atuar em cada uma das partes da minha vida, da alma. E ainda vai limpar a minha consciência de todo tipo de impureza que nela vai se encontrar. A nossa alma, ela é dividida em mente, vontade e emoções. E nós temos que ter entendimento que em cada uma dessas partes da nossa alma pode ter tipos de conceitos, filosofias, feridas nas minhas emoções, atitudes e comportamento. E a minha vontade pode estar contaminada e eu não consigo decidir pelas coisas de Deus. E eu sou impulsionada pelos meus desejos por causa de, muitas vezes, tipos de aprisionamento. Então, na verdade, para eu ter hoje eu sou um adulto, para hoje eu ter uma vida sadia, eu preciso permitir que toda a minha vida seja liberta e curada pelo poder de Deus. Amém? Então, nós temos que ter esse entendimento. E eu preciso de saber
quais são agora na minha vida os frutos da minha vida. Que tipo de frutos que eu tenho? A palavra de Deus diz, pela palavra de Deus diz em Gálatas 5, né? Eu preciso de saber que a palavra de Deus fala a respeito dos frutos. Gálatas 5 diz algumas coisas. Você pode abrir comigo. Diz o seguinte. Gálatas 5, no versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor. Amém. Aí eu te digo, se eu fui rejeitada, se eu fui abandonada na minha infância, se eu estou cheio de mágoas e de feridas, porque pessoas me traíram e fizeram determinadas coisas que aprisionaram as minhas emoções, eu não consigo amar. Se eu não me sinto amado, se eu não me sinto protegido, se eu não me sinto realmente livre, eu não tenho como amar. Então, eu não vou ter fruto do amor. Na verdade, os frutos que eu vou ser vai ser inveja, ciúmes, raiva, iras, né, dissensões, facções, né? Eu vou ter frutos daquilo que eu recebi na formação da minha vida. Então a palavra de Deus diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Mansidão e domínio próprio. Aqui estão os frutos do Espírito. Eu pergunto, como são os frutos do Espírito? Quando diz o que Deus vai trazer paz, é você ter um sentimento de tranquilidade em relação às circunstâncias, mesmo se forem boas ou se forem ruins. E você vai entender o plano e o propósito de Deus. Benignidade é uma pessoa passiva, alguém que briga, mas não revida. Ela tem paciência. Na verdade, ela não vai pagar o mal com o mal, mas ela vai pagar o mal com o bem. E isso é interessante. A longanimidade é uma longa espera. A longanimidade, eu tenho uma paciência, eu tenho misericórdia. E eu espero até alcançar, né? Então, eu preciso de entender que eu preciso de ter estes tipos de reação. Então, como que eu sei? Eu tenho que fazer olhar para dentro de mim e ver quais são as características da minha personalidade. Eu sou uma pessoa que tem muito amor, que eu tenho paz, que eu tenho gozo, que eu tenho alegria, eu tenho a longanimidade, ou eu sou impulsiva, eu tenho que resolver tudo correndo, né? Eu não espero o tempo de Deus, eu não ouço a voz de Deus. Isso é porque a minha alma está programada de forma errada. Então, eu vou ter uma mansidão. Mansidão não é um burro que alguém bate nele e ele fica pastel. Não, é algo muito mais do que isso. Ele tem uma capacidade muito especial de ter uma reação diante das coisas. Mesmo no meio de uma situação difícil, ele é controlado, ele é equilibrado, é como diz, ele é manso. Amém? E o objetivo também, os frutos do Espírito, é o domínio próprio. Quando alguma coisa acontece na minha vida, eu não preciso de sair correndo para resolver na hora. Alguém brigou comigo, não, eu vou ter que resolver. Imagina, falaram mal de mim desse jeito, eu vou sair e eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e eu tenho que resolver. Não, peraí. Será que é necessário eu sair correndo e ter uma atitude como essa? Eu posso ter uma alma doente. Então, eu preciso de agir movido pelo Espírito. E para eu agir pelo Espírito, eu preciso de ser curado.
na minha alma. Amém? Bem, então eu tenho traumas. Esses traumas que eu tenho na minha vida desde bem pequenino abrem portas para a entrada do inimigo na minha vida. Através de quê? Através de situações que marcaram profundamente a minha história. E às vezes eu nasci, eu tenho um tipo de temperamento e eu sou uma pessoa que conversa com todo mundo e tudo e tal, mas a partir de um trauma que aconteceu comigo, eu me bloqueio e eu mudo a minha atitude em relação às pessoas. Eu fico marcado e eu posso ficar paralisado, eu posso também ter alguns tipos de reações que vão gerar problemas. E nós temos que entender que tem um ciclo de vida. E nós temos primeiro, todos a nossa história pode gerar traumas. Começando pela vida intrauterina, que na verdade é o bebê na barriga da mamãe, é o feto. O feto, ele tem um sentimento e ele tem uma percepção de todas as emoções, as situações que a mamãe está pensando e vivendo e sofrendo. E eu penso, eu como um bebê, eu não penso que é a minha mamãe. Tudo o que acontece dentro do meu ventre, do ventre da minha mãe, eu penso que sou eu que estou sofrendo. Eu não sei discernir os acontecimentos e aquilo que a mamãe está sentindo e sofrendo vai passar para mim. As emoções da mãe, as feridas da mãe. E tudo isso provoca alguma coisa no feto. E se eu fui rejeitado quando bebê, quando eu era um feto, e a minha mãe não queria que eu nascesse, eu vou ter um profundo sentimento de rejeição e esse sentimento pode se prolongar durante toda a minha vida, a não ser se houver uma interferência de Deus. E eu vou ter atitudes por causa da rejeição. Se minha mãe queria que eu fosse um homem e eu era uma menina, e ela me vestiu de menina, ela pensou de menina e tudo, eu também vou ter um tipo de rejeição e eu vou ter um sentimento de deformidade na minha vida, vou ter conflitos emocionais muito grandes por causa disso. Se quando estava o feto dentro do ventre, o papai e a mamãe brigavam, a criança vai nascer com medo, cheio de frustração, de dor, de conflitos emocionais. Tudo o que acontece na vida uterina vai provocar circunstâncias, até no parto. Dependendo do parto que essa criança passou, vai depender também de como ela vai viver. Uma criança que passou por uma dor muito grande, ela pode ter dores na caminhada da sua história. Também, uma criança que nasceu de um parto normal, ela não vai ter medo de enfrentar a vida, mas uma criança que nasceu através de uma cesárea, ela não vai ter força para enfrentar e vai paralisar muitas vezes na sua história. Então, tudo o que acontece na vida uterina pode ter efeitos no resto da vida e gera traumas emocionais, né? A segunda infância é uma época aonde que tem a crise da puberdade. A primeiro é a infância. A infância é o tempo da teimosia, do teste, aonde a criança vai testar uma mãe e papai para ver se se ele pode fazer determinadas coisas, ele vai descobrir os limites dele. Quando uma criança não tiver disciplina, uma criança vai crescer sem limites, sem valores, e ela vai se perder ao decorrer da vida. A criança que não tiver esses limites, ela também vai passar por alguns conflitos imensos. É importante entender que a formação de uma pessoa vai fazer com que eu seja um adulto
abençoado, equilibrado, ou um adulto cheio de conflitos, traumas e feridas emocionais, e a partir daí eu vou ter resultados, como eu disse. Amém? Então, a criança pequenininha precisa de ter limites e precisa de saber quem ela é. Porque se nós pensarmos em relação à nossa vida, nós vamos ver que na nossa vida nós não alcançamos absolutamente quase nada dos nossos sonhos. Isto é, hoje eu estou aqui e eu desejo pegar um avião, eu quero ir lá para os Estados Unidos, eu quero fazer uma compra maravilhosa de muitas roupas, sapato, bolsa e de muitas coisas. E eu estou com este desejo. Eu tenho o desejo de viajar e de fazer, mas eu vou te perguntar, pode ser que eu nunca vou poder ir nos Estados Unidos, eu nunca vou poder comprar todas as coisas que eu sonhava, e isso vai depender da minha história, da minha vida financeira, da minha vida familiar e de muitas coisas. Então, às vezes eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas coisas que eu nunca vou alcançar na minha vida, e eu preciso de aprender desde pequenininho a saber os limites para saber, eu não vou alcançar determinadas coisas, e eu não vou entrar em frustração e sair por daí. Por exemplo, uma pessoa que não teve limites na sua infância, que não sabe até onde pode ir, chega na vida adulta, ela encontra um emprego e ela ganha um certo salário, e quando ela ganha o seu primeiro salário, o seu segundo salário, ela já pensa, que bom, ela pega, sai dali, vai para uma loja, gasta o salário inteiro, porque ela não sabe controlar, ela não tem limites, ela não sabe até que ponto que ela pode gastar aquele dinheiro. Então, é o tempo de teste, de prova e de formação. Depois ela vai entrar na crise da puberdade. Ela vai entrar na adolescência, que é a terceira etapa da vida de uma pessoa. E é um cheio de sonhos, e ela precisa de aprender a ter responsabilidade. Responsabilidade com mais uma vez e limites. E a vida adulta, terceiro parte, adulto jovem, que são os projetos, aonde que eu estou estudando, eu vou me formar numa faculdade, eu vou ter o meu primeiro emprego, eu vou ter uma profissão, eu vou estabelecer algo para mim, eu vou conquistar, eu vou começar a adquirir determinadas coisas, e isso esses projetos, eu vou ver até que ponto que eu vou alcançá-los e que eu vou adquirir aquilo que eu desejo. E depois de um tempo que você já passou por perdas, por lutas, por dificuldades, por ganhos, você vai entrar numa fase que é a maturidade. A maturidade, ela chega até o ponto da crise dos 40. E nesta crise, muitos conflitos vêm, e você pensa no passado e tudo aquilo que você gostaria de ter alcançado na sua vida e que você não alcançou, ou você vai se sentir feliz porque você conseguiu alcançar e ter coisas preparadas para a sua velhice. Porque você depois, na próxima etapa, você vai passar pela velhice, que você vai ter, será as suas realizações. Mas da mesma forma que na adolescência você passa por alguns conflitos, porque você não sabe quem você vai ser, que tipo de emprego, que tipo de profissão, que tipo de família, porque você começa a encontrar um companheiro, um parceiro, uma família, você vai estabelecer, você vai ter os seus filhos, mas na velhice os seus filhos saem de casa, você passa por determinados perdas, você agora parou do seu trabalho, você se aposentou e você está em casa agora sem trabalhar, você vai ter mesmos crises que uma pessoa tem na sua adolescência, você vai ter na sua velhice, e você precisa de desde pequeno se preparar que um dia você vai ser velho, e quando você chegar na velhice você vai ter coisas, objetivos para alcançar na velhice. Todas essas coisas são importantes, e depois nós vamos ter a morte, e eu tenho que pensar, isso daí, a morte não é algo que vai acontecer só na velhice. Se eu conseguir ter uma vida
inteira bem-sucedida, abençoada, ou até com problemas e tudo, eu vou ter que morrer. E eu preciso de me preparar para a morte. Muitas pessoas têm problemas emocionais por causa que não se preparou da morte. Então, eu quero dizer, nós somos um ser que precisamos de conhecer quem é o ser humano. Então, eu vou falar agora, nós falamos das etapas da vida emocional, né? Desde criança. Em todas essas etapas, eu poderei passar por feridas, né? E por traumas e dificuldades. O que então vai visar a cura interior? A cura interior vai visar trazer maturidade emocional para aquela pessoa, a ponto que todas as feridas e traumas vividos vão ser superados. Quando que eu sei que eu estou curado emocionalmente? Eu lembro do fato de que quando eu era adolescente, a minha mãe me bateu, me espancou, me jogou para fora de casa e eu fiquei triste, não tinha para onde ir. E aí eu fui pro vizinho, chorei. E aquilo marcou tanto que eu fiquei com problema da minha mãe. Quando eu estou curada emocionalmente, quando eu lembro do fato daquela situação que aconteceu na minha adolescência, quando eu fui mandada embora da casa por causa de determinada situação e aquilo não dói mais. Quando eu lembro do fato e choro, quando eu lembro do fato e dói, quando eu lembro do fato e aquilo é uma tortura e uma ferida muito grande, eu entro em tristeza, em depressão, em angústia, é porque eu não estou curado. Apesar das dores e das circunstâncias as quais eu vivi na minha caminhada, eu em Cristo sou restaurado. Então, eu vou tentar trazer aqui um entendimento. Nós já falamos alguma coisa sobre isso nesse nosso curso, mas eu vou falar. Aqui está o tempo de vida de uma pessoa. Essa pessoa se converteu, né? Amém? Se converteu quando ele tinha 16 anos de idade. E dos 16 até o final da sua vida, tá cheio de luz de Deus. Luz, bênção, paz, alegria, mas do 0 até os 16 está escuro, porque eu não tinha a presença de Deus. Do 0 até a vida uterina, né, e até os 16 anos de idade, este tempo eu não conhecia Jesus. E neste tempo eu tive feridas, eu tive pecados, eu tive traumas, passei por um monte de coisas. Onde Deus está no mundo espiritual, nas dimensões espirituais, ele vive na dimensão do espírito. Na dimensão do espírito não existe, como vocês já ouviram, dia, mês e ano. Como não existe dia, mês e ano, quando Deus olha para mim, ele me vê tudo ao mesmo tempo. Ele vê desde o meu nascimento até a minha morte. E quando Deus olha para mim, ele olha, do 0 até os 16 está escuro, na escuridão completa. Dos 16 até o final da vida está cheio de luz. Não está pronto. Jesus quer entrar na minha vida dos 16 ao 0 e restaurar, e curar, e tirar todas as coisas que aconteceram na minha história. Isto é cura interior. E nós necessitamos de permitir com que Jesus entre lá dentro, nas feridas mais profundas da minha alma, e arranque as fortalezas que foram criadas e os traumas
que foram criados e que até mudaram o meu caráter e a minha personalidade. E eu preciso de alcançar um novo tempo. E Jesus, quando olhar para mim, ele vai ver toda a vida dessa pessoa foi lavada e foi curada. Tanto na parte da libertação, quanto na parte da cura interior, Jesus quer restituir, restaurar e me dar um novo tempo e uma nova história em nome de Jesus. Mas vamos lá, o homem. O homem foi criado perfeito. Criado perfeito, isto é, a imagem de Deus e também a semelhança de Deus. Assim foi que o homem foi criado. Então, o homem foi criado uma alma vivente, conforme Gênesis disse, né? E nós somos criados alma vivente e nós temos um corpo físico. Deus pegou com a sua mão, mexeu e formou cada parte. Ele fez primeiro assim, eu não sei como ele fez, mas ele pegou com a sua mão e fez o invólucro, pegou, fez cada órgão, colocou dentro daquele boneco, né? E pôs as veias, e pôs os tendões, e pôs os músculos, e pôs os ossos, fez tudo com as suas mãos. Cobriu com uma capa que ele deu o nome de célula, pois todos os órgãos é algo extraordinário, é a máquina mais linda existente, é o homem. E Deus criou com o pó da terra, ele criou o homem. E quando houve a fusão, quando a Bíblia diz que Deus soprou o Espírito nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Quem o homem é? Pela palavra de Deus, nós somos alma vivente. E nós temos um corpo físico. Mas quando houve essa fusão do fôlego de vida, Deus criou também, semelhante ao corpo físico, um outro corpo que se chama corpo espiritual. Como é o seu espírito? O seu espírito é uma auréola na cabeça, o seu espírito é uma energia em volta de você, o seu espírito é dentro do seu coração, uma luz que pulsa. Não, o seu espírito é um corpo. A Bíblia diz que existe corpo natural e corpo espiritual. E nós temos um corpo igual o corpo físico. O nosso corpo espiritual é o nosso espírito. Ele tem olho, nariz, boca, né? E todos os órgãos de uma forma como de uma outra composição que não é da matéria. Amém? Então, nós somos um ser especial. Quando o homem pecou, e naquele exato momento que o homem pecou, vocês vão olhar aqui do lado, uma figura, perdão pela figura, é um pouco forte, mas o homem pecou e ele desobedeceu. E quando ele pecou e desobedeceu, abriu-se uma porta e o mal entrou no seu ser. O mal entrou no seu ser e de dentro do seu ser foi gerado a oportunidade de Satanás entrar. Quando Satanás entrou no seu corpo, ele fez o espírito do homem morreu e a sua alma ficou deformada. E a partir de agora, os espíritos malignos passam a entrar no espírito, no corpo espiritual e se alojam muitas vezes na alma ou no corpo físico. E nós temos que saber que o homem morreu quando ele pecou. Na verdade, ele ficou como morto, né? E aí há uma necessidade da gente ter entendimento que agora o homem antes era comandado, ele era um ser completo. O homem era comandado pelo Espírito, ligado ao Espírito de Deus. O homem era um homem estruturado, equilibrado, maduro, né? O seu espírito, ele tem centralização nos princípios e nos valores de Deus. Quando o homem pecou, o espírito morreu. Então, o homem ficou perdido. E como ele ficou perdido, agora ele se torna um ser deformado e incompleto. Muitos de nós somos dominados pela nossa alma. Na verdade, quase todos ou todos
Antes de Cristo, nós somos dominados pela alma. Nós fazemos o que a alma deseja. E nós não temos controles, nós somos impulsionados por desejos, por prazeres, por tantas coisas, por tantos objetivos ligados a uma satisfação própria. O homem passou a ser egoísta e ele pensa em si próprio, né? E alguns são dominados pelo corpo físico. Quem que são as pessoas dominadas pelo corpo físico? As pessoas que são dominadas pelo corpo físico são aquelas que vivem debaixo, correndo atrás de vícios, vício de cigarro, vício da prostituição, vício de drogas e de todas as coisas que dominam o corpo físico e desejam satisfação para o corpo físico. Amém? Então, agora, quem é agora dominado? A alma. Satanás sabe disso. Então, na caminhada da história humana, Satanás vai produzir armadilhas. Estas armadilhas vão gerar no ser humano o que? Feridas. E em cada ferida abre um portal e um demônio entra e domina aquela vida. Ele precisa de ser curado e depois que ele for curado, que foi restituído pelo poder do Espírito Santo, ele precisa de verdade, sabe do quê? De mandar embora aquilo. Eu fui, na minha infância aconteceu uma situação em que eu menti. E eu menti, a Bíblia diz que todos os homens são mentirosos. É o único pecado que liga toda a raça humana. E quando eu menti, um espírito de mentira se alojou na minha vida. E quanto mais eu minto, aquilo se forma uma fortaleza. E para eu ser vencido e mandar essa entidade embora, eu tenho que confessar as mentiras que eu cometi, pedir perdão ao Senhor e ordenar: espírito de mentira, sai agora da minha vida, em nome de Jesus. Amém? E Cristo nos resgatou de todas estas coisas. E Ele trouxe a possibilidade, através do seu sacrifício, Ele pagou o preço pela libertação da minha vida e do meu pecado. Então, eu quero entender que Jesus Cristo veio para quê? Ele, através da cura interior, da cura da alma, o objetivo que Deus tem para com cada um de nós é que nós possamos não mais ser controlados pela nossa alma, e o nosso espírito regenerado, né, vai ser aquele que vai nos controlar. E Deus quer que nós retornemos através de Cristo aquilo que Deus preparou de antemão para que fôssemos. Então nós temos que voltar à posição espiritual a qual nós fomos criados. É possível? É um processo. É possível. Agora vamos falar em relação ao novo nascimento. Tudo que acontece no mundo natural acontece no mundo espiritual. Tudo que acontece no mundo espiritual acontece no mundo natural. Bem, eu tenho o confronto com a palavra. Alguém vem e me evangeliza e fala do propósito de Deus e do Senhor Jesus Cristo de nascer de novo. Eu entendo que eu preciso de me arrepender do meu pecado. Este processo pode demorar. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja evangélica que já ouviram, que já conhecem a palavra, que sabem até pregar, que sabem muitas coisas, mas nunca tiveram uma experiência profunda de novo nascimento. Quando a pessoa tem o gerar de Deus, o propósito para a transformação, aquela palavra vai falando, nós somos lavados, nós somos, a palavra de Deus diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito que vai gerar um sentimento de arrependimento, um sentimento e uma necessidade de conhecer a Cristo de verdade. Vai existir uma fecundação do Espírito
Espírito de Deus dentro do meu espírito que estava morto. E vai haver então um gerar de uma nova criatura. Isto vai me transformar num novo convertido. Quando eu nasci de novo, é um tempo, não significa que eu estou agora pronto, mas eu vou nascer, como você vê ao lado, o meu espírito vai nascer em forma de bebê, da mesma forma que no mundo físico eu nasci em forma de bebê, e quando eu nasci em forma de bebê, eu era um bebezinho, eu descobri as minhas mãos, eu descobri o meu corpo, eu descobri a minha boca, eu descobri depois que eu posso engatinhar, eu descobri depois que eu posso andar, eu vou aprender a me alimentar sozinho, vou passar por todas aquelas fases que um menino, um bebê, passa depois que ele nasce. Nós vamos passar dessa mesma forma no mundo espiritual. Nós nascemos em forma de bebê e agora o bebê espiritual precisa de nascer, por isso que a Bíblia precisa de crescer. A Bíblia diz que nós devemos procurar o genuíno leite espiritual para que nos transforme, nos leve a crescimento espiritual. E quando nós crescemos, nós deixamos de ter as atitudes de um bebê e nós vamos crescer para nos tornar o quê? Uma pessoa adulta espiritualmente. Para alcançarmos o plano de Deus, precisamos restaurar, curar e preparar a nossa alma. Sem uma mudança da alma, não seremos como Deus deseja, porque estas feridas que a gente teve na nossa história vão ficar na nossa vida como bloqueios para o crescimento do espírito. Então eu preciso de tirar os bloqueios. Existem bloqueios espirituais que foram gerados na nossa vida. Existem situações que que ficam paralisadas. Eu tenho um trauma na minha infância e este trauma provocou feridas na minha vida, né? E há uma coisa muito importante que eu tenho que dizer. Eu vivo uma vida normal, e de repente eu passo por uma situação semelhante àquela que eu passei lá na minha infância. E quando eu passo por uma situação semelhante à que eu passei na minha infância, é acionado um gatilho. Essa palavra é forte. Acionado um gatilho. Quando é acionado um gatilho, eu passo a ter o mesmo comportamento que eu tive lá na minha infância, quando eu passei por aquela ferida. E isso pode deformar a minha vida. Então eu preciso de fechar as portas, da mesma forma que na libertação, eu também preciso de ser curado e desfazer os pactos, os envolvimentos com Satanás, confessar os pecados, desfazer todas as vezes que eu fui em bruxaria, em cartomante, vidente, etc. Pedir perdão, sair espiritualmente daqueles lugares e mandar embora. Eu preciso de ser restituído na minha vida, na cura interior também. E à medida que eu vou sendo curado das feridas, eu fui traído e eu passei a ter rejeição. E quando eu sinto que eu agora sou amado, alguém tem um traço e faz algo na minha vida para produzir de volta o sentimento de rejeição, mas agora que eu não tenho mais problema de rejeição, aquilo não atinge a minha vida e eu não tenho gatilho ativado e eu não tenho a mesma atitude nem reação que eu tive na minha infância, porque houve uma cura. Jesus entra e ele restaura e ele cura as feridas e os buracos que ficaram na minha formação e os traumas e as pedras que foram colocadas. Eu preciso então de passar por esse período para me viver uma vida nova.
Mas, então vamos lá, eu quero trazer algo que é estrondoso, essa revelação que Deus me deu, que é extremamente importante para a minha vida espiritual. Você vai ver aqui ao lado três desenhos. E você vai ver que está escrito novo nascimento. Você vai ver o seu corpo espiritual. Olha ali, aqui tem o corpo espiritual, né? Esse corpo espiritual, ele tem dentro dele um bebê. Quando eu me converti, na verdade, quando eu me converti, o meu espírito foi gerado em forma de bebê, mas eu ainda não sou adulto. O meu espírito é um bebê. Mas se você olhar bem ao lado, você vai ver que ao lado tem alma e corpo. Só que a alma e o corpo estão iguais. A alma e o corpo não passaram absolutamente por nada. A nossa alma e o nosso corpo permanecem intactos depois do novo nascimento. Não tem libertação, nem tem cura da alma. Eu não sou uma pessoa agora pronta para alguma coisa. Só sou um bebê espiritual. E todas as atitudes, pensamentos, a minha cultura, tudo que eu sempre fui, eu vou continuar a ser. Não é só porque agora eu senti que eu nasci de novo, é o exemplo do castelo. Não é só agora porque eu nasci de novo que simplesmente a minha vida foi toda transformada. Agora nós precisamos permitir uma transformação e uma cura na minha vida. Deus deseja sarar a minha vida, toda a sua igreja. A maior porta de entrada de Satanás pode ser que na vida de alguém está na área da bruxaria, mas está ligada também às mesmas coisas. A maior porta de entrada de demônios é através da alma ferida, machucada. Deus, Ele quer curar a nossa alma, quebrar as correntes, as amarras que prendem a minha alma, quer desfazer os gatilhos que ativam a minha alma para que eu possa ter atitudes contrárias à vontade de Deus. Deus deseja tirar a minha alma dos aprisionamentos, porque muitas pessoas são aprisionadas. E uma coisa, eu vou te contar uma experiência pequena que eu passei quando eu fiz ministrações com uma mulher. Essa mulher chegou, ela estava totalmente paralisada, ela estava amargurada e ela disse que ela perdeu o emprego e ela estava em casa meio que trancada. Aí eu perguntei, o que aconteceu na sua vida? No ano passado, o meu filho morreu. E quando o meu filho morreu, minha vida morreu. E eu disse no enterro, o meu filho morreu, eu vou morrer junto com ele. E ela, no mundo espiritual, entrou dentro do caixão e morreu com ele. Ela era uma empresária, tinha um emprego super bom, tinha uma família onde que tinha tudo certinho, mas a coisa foi tão séria que ela entrou dentro do caixão e ela ficou espiritualmente aprisionada. A ponto que dela perdeu o emprego, perdeu o carro, perdeu a casa e estava morando de aluguel, sem ter condições financeiras e simplesmente tudo foi paralisado. Então nós oramos com ela e quando oramos com ela, nós falamos, o que tu fez? Eu fui num bruxo e ele disse para ir nas dimensões espirituais e construir uma casa nos ares. Toda vez que eu lembrasse do meu filho, eu ia para as casas nos ares. Eu disse, nós vamos junto com você. Eu fui nos ares com ela e eu declarei, agora no nome de Jesus, eu declaro que essa casa vai ser destruída. Quem está na porta da entrada da tua casa? Ela disse, o meu filho. Eu disse, pede sim, passa o sangue de Jesus, sangue de Jesus. Aí ela falou, não é meu filho, é um monstro. E agora entra na casa. Eu estou sentada dentro de uma cadeira cheia de correntes e com espíritos me torturando. Eu declaro, eu te tiro da prisão, eu te tiro de lá e eu quero ver a tua libertação. Ela virou para mim e disse assim, pois é, eu quero ser liberta. Nós oramos, fizemos todas as coisas e depois, um ano depois, eu voltei na mesma cidade.
E quando eu voltei na minha cidade, veio uma mulher correndo, na hora que a gente estava lá, acabou de chegar no palco. Oi, oi, oi. Eu falei assim, sim, o que é? Eu falei, eu nem reconheci, ela estava tão bonita, estava tão arrumada. Ela disse, eu vou te contar. Depois daquela ministração, sabe o que aconteceu comigo? Eu fiquei liberta, Deus me deu uma casa mesmo, me deu tudo de volta. E hoje eu vou te contar, sabe esse pastor dessa igreja? Eu sou a intercessora particular dele. E Deus tem me abençoado e tudo foi retornado porque eu saí da cadeia. Eu quero te dizer, permite com que Deus cure as suas feridas e te leve a uma nova vida. Jesus veio curar e acabar com todas as feridas provocadas porque pelo tempo de pecado, pelo tempo de escravidão que Satanás trouxe para a nossa vida. Então vamos deixar que Jesus quebre o poder das trevas que atuam na nossa vida, através de fechar as portas abertas, e nós teremos feridas curadas. Agora, em nome de Jesus, o corpo espiritual precisa de crescer e amadurecer. Ele terá capacidade agora de liderar e controlar a alma, porque ele é um ser adulto. E agora você vai ver aqui do lado o que vai acontecer. O corpo espiritual cresce e ele traz uma maturidade, equilíbrio, que eu creio que é o maior dos dons. Independente das lutas e dificuldades, eu sou um homem equilibrado e eu vou vencer na minha vida. E isso é o nosso objetivo neste curso de cura da alma. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.